Boa noite. Boa noite, gente. Bem-vindos. Só esperar mais gente entrar aqui. Boa noite. Só esperando o Bruno entrar aqui. O Bruno entrou, deixa eu adicionar. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Bem-vindo. Obrigado. Então, gente, Obrigado. essa é a nossa live 3 da Casa da Ciência. O título é Peixes de Riacho, Importância, Ameaça de Conservação. Eu vou ser a mediadora, o professor Bruno vai falar para vocês. Eu sou a Alessandra, eu sou bolsista da Casa da Ciência. E o professor vai falar, o professor doutor Bruno da Silveira Prudente, que é professor da UFRA de Capitão Poço, e é vice-coordenador do projeto Casa da Ciência, e ele vai apresentar, né, professor, falar um pouco do trabalho dele, que ele faz aqui com os nossos peixes. Pode falar, professor. Beleza, valeu. Beleza, valeu. Eu acho que o meu som... tá... Ele tá dando muito Ele tá dando Tá muito saindo. retorno. Tá saindo. Deixa eu abaixar aqui. Deixa eu abaixar aqui. Tá. Você tá me escutando? Você tá me escutando? Tô. Beleza. Beleza. Bom, obrigado aí pelo convite. A ideia é falar justamente falar um pouquinho aí, desde a gente fazer um bate-papo, né, sobre peixes de riacho de modo geral, de modo geral, um pouquinho sobre a importância desse grupo, o que esse grupo esse grupo tem para falar para gente, tem para falar para a por que que gente, né, por que a gente dá esse grupo. dá esse grupo. Então, E agradeço a oportunidade, né, porque o Instagram é um espaço que a gente pode falar para o público em geral, então às vezes as pessoas não entendem, né? Por que você estuda peixe, aquele peixinho pequeno, tá lá no riacho, cara, e ninguém quer saber e dele. ninguém quer saber dele. Então a ideia é a gente, bater um papo um pouquinho sobre esse grupo. Então, gente, só avisando, quem se inscreveu lá no Siga para receber o certificado, vocês mandem aqui nos comentários o nome completo de vocês, que é assim que a gente vai computar a presença. E quem quiser fazer pergunta, a gente vai responder ao final. Aí vocês também mandem aqui nos comentários, ou vocês podem usar a caixinha de pergunta que tem aqui embaixo. Eu acho que com o fone muito eco, tá com muito eco, eu não sei. A gente está conectado na mesma rede. Melhorou? Melhorou. Show. Mandar o nome completo nos comentários, beleza? Então, já que o nosso tema é peixe de riacho, né, eu acho que, para começar, eu acho que o Bruno tem que falar para a gente um pouco de quem são os peixes de riacho, para que a gente possa entender melhor. Essa é uma questão que não é tão trivial assim, né, Ale? A gente dificilmente... A gente trabalha com isso, a gente fala que a gente trabalha com peixes de riacho, né? Mas sempre tem essa pergunta, né? Quem são os peixes de riacho? Por que você trabalha só com peixe de riacho? É diferente de trabalhar com os outros peixes, né? E essa questão não é trivial porque, enfim, a gente tem... Os peixes de riacho, eles geralmente, né, são peixes de pequeno porte, né? É um ambiente
bastante peculiar. Então, antes de entender um pouquinho de quem são os peixes, vale a pena a gente falar um pouquinho de quem são os riachos, né? Esses riachos, o que também não é trivial, porque riacho não é algo que você não vai encontrar uma definição de riacho clara no dicionário, você até pode encontrar, mas se você for conversar com as pessoas, alguém vai chamar de riacho um curso d'água de 2 metros de largura, enquanto quando a gente vem para a Amazônia, a gente tem gente chamando de igarapé, né, ou riacho, um curso d'água de 5, 6 metros de largura, até mais que isso, desde que ele tenha uma profundidade reduzida. Então, de modo geral, os riachos eles são ambientes, né, cursos d'água de pequeno porte, que está geralmente na cabeceira das bacias hidrográficas e tem essa fauna peculiar, né, essa ictiofauna peculiar, que são os peixinhos de pequeno porte e que tem uma diversidade aí, um monte de características, uma heterogeneidade de características ecológicas que faz com que a gente, entendendo essa fauna, né, a gente consiga entender algumas questões, tanto do riacho como um todo, como da diversidade de peixe, que, embora de pequeno porte, né, a gente geralmente faz essa distinção clara, né? O bicho é de pequeno porte, ele não tem interesse comercial. Esses grupos, eles têm, né, um interesse comercial, né? Esses bichos de pequeno porte, eles são muito visados no mercado da aquariofilia. Então, o pessoal que mexe com aquarismo, eles adoram, né, esses peixinhos de pequeno porte. Muitos deles são extremamente coloridos, né, quando não estão estressados. E aí, manter esses bichos em aquário é uma atividade bastante comum, não só aqui no Brasil, né, como no mundo inteiro. E, ao contrário, eu que gosto um pouco também, né, do aquarismo, a gente percebe que, às vezes, os peixes da própria região amazônica, né, como a nossa, que tem uma diversidade enorme, não são tão valorizados aqui como são valorizados fora do Brasil, né? O pessoal tem dá uma importância muito grande para os peixes ornamentais que são provenientes da Amazônia, coisa que a gente não dá tanto valor assim, né? E esses peixes, além de pequeno porte, além de ter essa importância comercial, né, que é uma delas, né? Existem muitos estudos associados aos peixes como bioindicadores, enfim, que tentam levar isso para uma escala mais de monitoramento, uma escala mais, como é que eu vou te falar, mais mercantilizada, assim, né? Algo mais comercial. Mas talvez a principal utilização desses bichos no ponto de vista econômico é a aquariofilia. E aí a gente junta essas duas coisas, né? Esses bichos bastante peculiares, né? Os peixes de riacho, eles estão num ambiente bastante peculiar e, em contrapartida, é inevitável a gente falar, eles estão num dos ambientes mais ameaçados do mundo, né? Que são os ambientes de água doce, continentais aí, no caso, né? Águas continentais. Quando a gente avalia esses ambientes, quando a gente compara, né, esses ambientes com o ambiente marinho, com o ambiente terrestre, a gente percebe que a perda na diversidade ela é muito maior do que no ambiente marinho, no ambiente terrestre. Mas aí a gente não pode falar só de riacho, tá? A gente pode falar de água doce de modo geral. Por isso que às vezes a gente vai conversando e aí eu vou falar só de riacho, ou vou entrar um pouquinho rio na jogada também, né? E esses ambientes, por serem extremamente ameaçados, eles até tem várias pessoas na literatura que chamam esses ecossistemas de hotspots aí dentro dos ecossistemas, né? Comparando marinho, terrestre e ecossistema de água doce. E os riachos são ainda mais ameaçados, tá? Porque quando a gente fala de um rio de grande porte, né, a gente está falando de um rio que ele tem uma dinâmica própria, né? Ele tem uma variação de nível da água, uma variação sazonal de nível da água, ele tem ali sua planície de inundação,
que mantém a sua produtividade, ele tem a sua produtividade primária, né? Nos rios de grande porte a gente tem incidência de luz e tem essa produtividade, e nos riachos a gente não tem isso, né? A gente tem um ambiente ali de pequeno porte, um ambiente geralmente coberto por uma mata ripária, e uma mata ripária que fornece quase que toda a matéria orgânica que esse ambiente precisa para se manter, inclusive a diversidade de peixes, né? Então, a gente está falando de um ambiente que está dentro dos ecossistemas de água doce, né? Que é o mais ameaçado. E dentro dos ambientes de água doce, a gente está falando de um ambiente ainda mais ameaçado, que por ser de pequeno porte, por ter uma grande quantidade de riachos aí nas paisagens que a gente tem na Amazônia e no Brasil, a gente tem também uma pressão muito forte para esse ambiente. E a gente não pode deixar de falar que a gente está falando de água doce na forma líquida, né? Que é a forma essencial aí que a gente usa para tudo. Inclusive, a gente usa para consumo, inclusive para jogar fora, porque não presta para a gente, né? E aí a gente joga na água, porque a água está correndo e ela leva, e na cabeça de quem está jogando, isso aí vai levar para um lugar para o infinito. Mas, e aí os peixes entram aí. Esses peixinhos, eles têm uma infinidade de estratégias, né, para viver nesses ambientes. A gente tem desde peixe que se alimenta de detrito no fundo dos riachos, a gente tem peixes carnívoros que se alimentam de outros vertebrados, de outros peixes, e a gente também tem uma fauna, uma ictiofauna aí, transitória, né? Que a gente encontra às vezes em alguns riachos, peixes que migram, peixes que os juvenis eles migram, né? Ou então os adultos migram e reproduzem nos ecossistemas de riacho. E aí esses peixes eles crescem ali naquele ambiente mais protegido e depois retornam para os ambientes de rio, né? Então, quando a gente resume peixe de riacho, né, a gente fala que é um ambiente que tem uma riqueza de espécies baixa, né, uma riqueza do ponto de vista local, né, quando a gente fala de diversidade alfa, né, uma diversidade local, a gente tem uma diversidade relativamente baixa quando a gente compara a um rio, mas ao mesmo tempo a gente tem uma heterogeneidade muito grande, um endemismo muito grande, né? Nesses ecossistemas de riacho, eles geralmente, por serem nas cabeceiras das bacias hidrográficas, eles tendem a ser mais isolados, né? Falando aí do ponto de vista geográfico, né? Geológico também, e tendem a ter um alto nível de endemismo, né? O que é isso? A gente tem espécies distintas, essas espécies ficam isoladas e a gente tende a ter espécies específicas daquelas microbacias que fazem com que esses ambientes tenham uma alta heterogeneidade e, consequentemente, tenha um trabalhão para a gente discutir, entender e preservar esses bichos. Eu ia te perguntar, né, se tinha muito endemismo, mas tu acabou de responder. E aí a gente tem uma peculiaridade, né? Tem várias características que tornam o ambiente de riacho único. E qual a importância de estudar, assim, já que tem tantas ameaças, já que é um ambiente muito ameaçado, por que é importante estudar os peixes do riacho da Amazônia? Bom, mais uma vez, né? Quando a gente fala de peixes da Amazônia, a gente também inclui aí só a maior bacia hidrográfica do mundo, né? Então, e dentro dessa bacia hidrográfica, os riachos em comprimento, né? Já falo isso várias vezes, representam quase que 80% da extensão dessas bacias de drenagem, né? Então, é um ambiente extremamente grande e extremamente heterogêneo. E aí, os peixes, justamente por terem essa infinidade de estratégias, né, de vida, de estratégias de vida, tanto estratégia reprodutiva, estratégia alimentar, esses peixes eles dão alguns sinais para a gente, né? Não só os peixes, tá? A gente tem também uma série de outros grupos, né, de invertebrados e vertebrados aquáticos também, que dão esses sinais para a gente.
Mas como a gente está falando de um grupo quase que mega diverso aí, né, dentre os vertebrados, pelo menos, talvez seja o mais diverso, a gente consegue, né, estudando esses indivíduos, ou às vezes essa comunidade, essa população, essa comunidade, nos diferentes níveis ecológicos aí, né, de hierárquicos, a gente consegue estudar e obter informações. Por exemplo, a gente pode estudar a nível de indivíduo, a gente pode estudar o crescimento dessas espécies. Esse crescimento ele é afetado por algum fator, ele sofre algum efeito, ele varia na presença de uma outra espécie ou não. A gente pode estudar a nível de população, a gente pode estudar aspectos da ecologia trófica, aspectos da ecologia reprodutiva, comportamento. Comportamento é algo que ainda é muito pouco explorado, né? A gente não tem grupos muito fortes aí em avaliar comportamento de peixe de água doce, até porque as condições em alguns ambientes não permitem que a gente faça isso, né? A gente não tem visibilidade para ficar lá mergulhando, olhando os bichos, mas na maioria dos riachos de cabeceira a gente tem essa possibilidade, né? Basta querer ficar lá com barriga encostando no substrato, olhando os bichos e observando e anotando e criando hipóteses, né? A gente tem uma série de trabalhos que podem ser feitos. Aqui no laboratório a gente tem, né? A gente tem os meninos trabalhando com reprodução, trabalhando com alimentação, tentando entender essa dinâmica reprodutiva e alimentar dos bichos, como é que ela está associada com essa presença do impacto, né? Que a gente está aqui em Capitão Poço, a gente está numa área extremamente perturbada, né? Então a gente tem muito pasto, muita agricultura. Será que nesses ambientes antropizados esses peixes mantêm essas dinâmicas sazonais, reprodutivas, alimentares? Então tudo isso a gente tem que pode levar em consideração e estudar, né? A gente pode trabalhar também a nível de comunidade, entender padrões de diversidade, aí a gente já vai entrar nessa questão de heterogeneidade, né? Que as bacias são muito heterogêneas, o que causa essa heterogeneidade, né? Na diversidade de peixes, não só na estrutura do ambiente, mas na diversidade de peixes. Enfim, como é que essa comunidade responde às inúmeras ameaças que a gente vai falar de um monte aí, né, de ameaça que essa fauna sofre aí por conta de uma série de atividades, e como é que a gente pode fornecer informação para que essas ameaças esses efeitos negativos, né, sejam minimizados, sem tudo isso. E a gente pode estudar isso também a nível molecular. Tem gente que estuda essa questão de toxicologia, né? A presença de, enfim, variações, né? Como é que fala? Modificações genéticas associadas a algum distúrbio, enfim, tem uma série de estudos nesse sentido, enfim, é uma infinidade de estudos aí que podem ser feitos e precisa de gente para estudar, né? É claro que a gente tem uma sobreposição muito grande de muitas pessoas estudando coisas relativamente mais simples, mas a tecnologia está aí para a gente se aprofundar nesses estudos aí. Além disso, como tu comentou, né, antes, também tem o potencial para a aquariofilia, né, dos peixes dos riachos da Amazônia, que seria uma importância mais econômica dos estudos, não é verdade? Sem dúvida, sem dúvida. Não, todos esses estudos, na verdade, é porque quando a gente trabalha... Na verdade, eu venho, né, de um grupo de pesquisa que trabalha mais com essa questão dentro de um contexto de conservação, dentro de um contexto de compreender essa dinâmica ambiental em aspectos naturais, mas de um tempo para cá eu tenho sido muito questionado e cobrado às vezes, né? Assim, mas a gente consegue criar esses peixes para comercializar? Sem dúvida. Mas assim, para a gente começar a trabalhar com esses indivíduos, criação em laboratório, é fundamental que a gente ainda consiga
estudar eles em vida livre e ver quais são os fatores ali que faz esse bicho, por exemplo, quando eu crio um bicho, eu quero que ele cresça rápido, que ele reproduza, que a prole dele, né, seja viável para eu comercializar. E como é que isso acontece, né? Eu só consigo entender isso se eu for para campo, saber onde é que o bicho está, onde é que ele está reproduzindo, o que está afetando essa reprodução, né? A gente tem vários criatórios, né, ao longo do país aí que discute isso. Para esse bichinho aqui reproduzir, eu tive que alterar um parâmetro da água, eu tive que simular uma chuva que afetou esse parâmetro da água para o peixe poder desovar. Então, eu acho que é meio que inevitável, assim, a gente só consegue partir para essa parte comercial se a gente entender muito bem tudo que o peixe tem ali para falar para a gente, né, indiretamente, sobre a ecologia dele, né? Tudo que a gente puder entender no ambiente natural para a gente poder reproduzir isso da melhor maneira possível num ambiente artificial. Exatamente. Então, Bruno, um tópico, né, da nossa live é as ameaças aos peixes de riachos. Então, quais são as principais ameaças, já que esses ambientes de água doce geralmente são bem ameaçados e até considerados hotspots? A gente pode ficar a noite inteira aqui falando de ameaça de peixe. Imagino. Inclusive, quando eu pensei nisso, né, eu sempre falo delas, e aí alguns estudos eles listam essas ameaças de maneira bem clara para facilitar, né, até a gente lidar com essas ameaças. E a gente tem trabalhos lá de 2006 que já listavam essas ameaças como as 5 principais ameaças aí, que eram a sobreexploração desses peixes, que no caso de riacho talvez não se aplique muito, né? Porque quando a gente fala de sobreexploração, a gente pensa em sobrepesca, né? E aí a gente pensa em peixe de grande porte, com importância comercial. A gente tem a questão de fragmentação do hábitat, que talvez seja a mais gritante aí para ecossistemas de riacho e extremamente difícil de achar uma regra, né, para isso. Então a gente tenta entender da melhor maneira possível. A gente já consegue saber que em cada bioma os peixes respondem de um jeito, mesmo dentro do bioma Amazônia, numa área lá dos escudos da Guiana, né, que são áreas mais elevadas, com mais corredeiras, os peixes tendem a responder de um jeito. Os grupos de peixes que respondem aos impactos são diferentes dos grupos que respondem aqui na planície amazônica, né? Enfim, tem toda essa diferença. A própria modificação no fluxo do rio artificialmente, né? E aí já não a alteração natural que existe ao longo da Amazônia, essa modificação, ela afeta, né? Tem gente que estuda especificamente essa mudança de vazão nos riachos, que é uma das 5 principais ameaças aí. E a quinta e última é a inclusão de espécies exóticas, né? A inserção, a introdução de espécies exóticas no ambiente. E de um tempo para cá, essas 5 ameaças elas vêm sendo discutidas e aprimoradas, né? Aprimoradas a níveis muito específicos. Aí o pessoal fala, mas o pessoal faz isso para dificultar, para a gente... Não, na verdade, a gente tem que atualizar esse conceito de ameaça aí, né, e colocar ele num contexto atual. E aí eu gosto de um exemplo dessas ameaças, quando elas foram atualizadas, né, que são chamadas de ameaças emergentes, aí, a diversidade de ecossistemas aquáticos, que a gente pode trazer tranquilamente para ecossistema de riachos, que eles falam que é a ameaça digital. Aí eu fiquei, nossa, ameaça digital, né? O que tem a ver isso? E, na verdade, é os vários aspectos que a tecnologia, que a informação, que isso que a gente está fazendo aqui, permite com que outras pessoas façam outras coisas que podem ser prejudicial. Por exemplo, o tráfico de animal, né? Então, hoje em dia na internet é muito fácil você comprar um peixe exótico da África, porque eu acho bonito os ciclídeos africanos, quero ter um ciclídeo africano. Às vezes até para peixe isso é até mais fácil, né? Porque o mercado ele é muito fácil, né? Você encontra ciclídeo africano, peixe asiático, peixe africano em geral para vender, né?
peixes australianos, você consegue encontrar em loja de aquário. Mas isso, a internet facilitou muito, né? E o pessoal começou a tratar isso como uma ameaça. Essa facilitação que fez com que chegou aí na aquariofilia e, consequentemente, chegou nos peixes de água doce, né? A gente tem outras ameaças mais recentes que o pessoal tem lidado mais, e aí eu fiz uma lista aqui dessas ameaças, e uma que eu acho bastante interessante são as questões relacionadas com doenças infecciosas, né? Então, é claro que a doença por si só não é ameaça, ela tá associada com a questão da poluição, que é listada como uma outra ameaça, né? Mas, enfim, existem uma série de doenças que vêm sendo observadas em peixes, né? Então, doenças causadas por bactérias, por exemplo, e essas bactérias, elas são capazes, por exemplo, de causar doenças em seres humanos, né? Existe um exemplo que eu gosto muito de falar, que na verdade é uma mistura de ameaças, né? Está relacionado com a aquicultura e com a questão de doenças, que são os antibióticos, por exemplo, usados tanto em sistemas de aquicultura ou mesmo antibióticos lançados na água, né? O ser humano toma remédio, vai lá e joga o antibiótico na descarga, né? E isso tem causado, eu tenho visto alguns trabalhos relacionados a isso, tem causado uma resistência das bactérias que estão nesses ambientes. Muitas dessas bactérias afetam peixes, embora os peixes de riacho sejam em sua maioria de pequeno porte, existem muitas pessoas que acessam esses indivíduos para comer, e aí, quando eles comem esses bichos, eles também adquirem essas bactérias resistentes, enfim, ficam resistentes aí as bactérias ficam resistentes a antibióticos, as doenças ficam mais graves, enfim, tem uma série de problemas também, né? Deixa eu lembrar aqui o que a gente tem de ameaça. Quando a gente fala de ecossistema aquático, a gente fala de hidrelétrica, né? Quando a gente fala de rio. E aí, outra discussão que na verdade a hidrelétrica, quando a gente fala de rio, ela nada mais é do que uma fragmentação daquele sistema, né? Um sistema que era lá um sistema lótico, um sistema de corredeira, né? Ele passa a ser a montante da barragem, ele passa a ser um sistema de lago ou um quase lago ali, né? Com uma vazão bem reduzida, e abaixo ele diminui seu volume de água, a sua vazão. E aí o pessoal não discute isso, né? Enfim, a nível de riacho, às vezes, porque não tem hidrelétrica no riacho, né? A gente tem pequenos reservatórios, sim, né? Que as pessoas fazem barrando riachos, às vezes até para gerar energia, às vezes barra para fazer um açude. Então, esse é uma ameaça clara em ecossistema de riacho. E aqui na Amazônia, em específico, a gente tem na verdade, não é um problema, né? É algo cultural, e na verdade isso também não é só aqui. Quando eu viajei para o sul, eu achei, para o extremo sul do Brasil, eu achei muito legal que eu também encontrei vários balneários, que são os balneários que a gente tem aqui, né? Que a gente vai para tomar banho no riacho. E lá eu também achei muito interessante que eu via na estrada também muitos balneários, como eu vejo aqui. E esses balneários nada mais são do que fragmentação, porque o proprietário da terra ali, ele quer que as espécies, ele quer que barrar aquele rio para as pessoas nadar e, consequentemente, aquele ambiente é alterado totalmente, né? E as espécies que estão ali são extremamente indicadoras de distúrbio, né? Se vocês repararem nesses ambientes que a gente nada, né? As mesmas espécies estão nos mesmos igarapés, os mesmos balneários. É justamente, o pessoal fala, mas tem peixinho, então está preservado. E é exatamente o contrário, né? Aqueles peixinhos que estão ali justamente para mostrar para a gente, olha, vocês já cagaram tudo aqui o ambiente e agora esses peixes aqui são os abundantes porque eles são os que vivem nesse tipo de ambiente. Enfim, é uma maneira da gente avaliar isso. E um outro tipo que até um estudo recente mostrou para a gente, uma notícia, na verdade, que eu li e fiquei bastante
achei bastante interessante, que está começando a ser discutido a nível de Amazônia, é a questão de pontes, né? As pontes de grandes rios, a gente consegue ver claramente que elas são todas bem estruturadas, passam por cima do rio e o rio segue o seu fluxo. Mas esses zilhões de riachos que a gente tem aqui, quando a gente vai olhar de que maneira que a estrada passa por cima dele, né? Muitas vezes a gente vê aquelas tubulações gigantes, que do lado que o rio está vindo, a tubulação está quase que afundada ali no riacho, só que do outro lado, aquele cano tem uma queda d'água, né? E aquilo ali é uma fragmentação clara, né? Não tem, o peixe ele não vai subir aquele cano ali. Por que que quando faz hidrelétrica a gente tem que pensar em escada para peixe, né? Ou uma alternativa para migração de peixe? E quando a gente fala de ponte para riacho, a gente não tem que pensar em manter essa conectividade, né? Então essa também é uma ameaça clara, né? Mas talvez as principais ameaças, tá? Eu vi até alguém falando aqui no grupo, eu não sei se eu consigo arrastar, consigo, legal. O desmatamento nos locais de riacho influencia nos ambientes naturais dessas espécies, né? Totalmente, totalmente. Talvez essa seja a principal ameaça e também pelo fato dela causar inúmeras alterações no ambiente, né? Quando a gente fala de desmatamento, a gente fala de desmatamento propriamente dito, que é o cortou, acabou, deixou lá exposto o solo, mas a gente sabe que isso não é regra, né? Então, geralmente a pessoa corta com algum objetivo, com o objetivo de plantar, ou com o objetivo de criar gado, ou com o objetivo de fazer um rodízio ali de criação, de plantação, enfim. Esse causa, a gente pode ficar aqui horas listando, né, quais são esses efeitos. Os principais são, a gente tem uma mata ripária que a gente deveria, pelo menos as pessoas que desmatam legalmente, né, ou que, enfim, tem lugares, né, pessoal, a gente sempre associa a retirada de vegetação com algo do mal, né? De fato, a gente fica triste, a gente que gosta, mas tem lugares que a supressão vegetal ela é autorizada, ela é legal, né? Ela está prevista em lei. E a pessoa vai lá e tira essa vegetação, e como a pessoa é uma pessoa que respeita a lei, ela vai lá e deixa aquela APP, né? Que é aquela área de preservação permanente, que a gente chama de mata ciliar, mata ripária, que protege os cursos d'água. Legal, ela protege, de fato, ela dá um tipo de... Ela faz causa um tipo de abrigo ali, né? Uma barreira. Mas, ao mesmo tempo, ela era uma barreira que antes tinha uma outra mata que protegia ela, e agora não tem mais. Então, essa barreira vai ficando exposta. Além disso, existem inúmeros trabalhos na Amazônia mostrando também que a escala espacial que a gente trabalha é extremamente importante. A gente acha que só mexer ali na borda do riacho, né, é relevante. É só assim que a gente causa impacto nos peixes. E não é, né? A gente já sabe que, por exemplo, quando a gente mexe longe do rio, mas dentro da bacia hidrográfica, né? Se todo mundo lembrar daquele conceito de bacia hidrográfica, né? Que é um terreno que drena para um ponto em comum, né? Quando a gente mexe em qualquer parte dessa drenagem, a gente joga sedimento, tudo isso é carreado para o riacho. Ou a gente joga contaminante, né? Agrotóxico, contamina, ele percola no solo e vai para o lençol freático. O lençol freático tem essa conectividade com o ecossistema de riacho. Enfim, a gente tem... talvez essa fragmentação de hábitat seja a principal questão quando a gente fala de ameaças de riacho. Mas não sei se o pessoal tem quer saber de alguma ameaça em específico, né? A gente pode falar de coisas dos mais diferentes tipos de ameaça aí. Agora eu mexi aqui nessa... Pessoal, não esqueçam de mandar o nome de vocês aí nos comentários para computar a presença, para poder vocês receberem o certificado. Então, Bruno, na questão das ameaças, eu acho que aqui na região, a gente está falando assim, bem regional, aqui na cidade mesmo, no município de Capitão Poço, eu acho que, pessoalmente, não sei se é uma pergunta, a agricultura familiar, em alguns aspectos, eu acho que ela pode ser uma ameaça para os riachos.
Por exemplo, tem gente que cria tilápia no quintal, assim, decidiu por conta própria que vai criar, ou põe uma bomba no igarapé para tirar água para irrigação. O que tu acha? Isso é uma grande ameaça para os riachos aqui da região? Sem dúvida, Lene. A piscicultura, né, ela é, quando mal executada, né, ela é um problema muito sério, né? A gente deu o exemplo lá dos antibióticos e você está dando o exemplo agora da tilápia. A tilápia, ela é uma espécie, na verdade, assim, é uma questão que a gente tem que ter muito cuidado na hora de abordar, porque assim, a gente sabe que é ilegal, tá? Criar tilápia na Amazônia é ilegal. Na verdade, assim, criar tilápia em açudes, com essa possibilidade de invadir os ecossistemas naturais, ela é ilegal. Eu não tenho certeza agora, eu tenho até que verificar isso, se eu não estou falando besteira, as possibilidades de criação intensivas, né? Quando a gente está falando de criação intensiva, a gente está falando em criação em tanques de alvenarias ou em tanques afastados, que não tem nenhum tipo de conectividade nesses ambientes. Eu preciso lembrar aí da legislação se é permitido ou não, mas de modo geral a criação de tilápia é proibida, né? Em alguns lugares, aqui na Amazônia a gente está falando, é claro que em outras regiões já tem uma outra legislação. Mas, ao mesmo tempo, ela é a espécie que eles chamam de frango d'água, né? É a espécie que mais cresce, que come de tudo, que reproduz com uma facilidade enorme, embora muitas pessoas que criam tilápia, né, tendem a comprar as tilápias já sexualmente revertidas, tenta comprar só fêmea, justamente para não ter esse problema de perder o controle da produção ali. E ela é uma espécie que muita gente, eu ouvi falar, né? Eu estou aqui na Amazônia desde 2009 e já escutei algumas pessoas falarem, por exemplo, a tilápia não entra na Amazônia, ela não vai invadir ecossistema aquático na Amazônia. Por que não vai? Por que as pessoas afirmam isso, né? Justamente porque a gente tem espécies nativas, né? Do mesmo grupo da tilápia, né, que são nativas da Amazônia e estão ali naquele ambiente. Então, quando a gente pensa em competitividade, quando essa espécie ela entra nesse ambiente, ela já tem aquele competidor natural dela que automaticamente está bem acostumado àquele ambiente e ele tem algumas vantagens competitivas, tá? Ótimo, concordo em gênero, número e grau com essa afirmação. Mas ninguém discute isso no contexto dos distúrbios ambientais. Um ambiente estável, né? Quando entra uma tilápia lá, talvez a gente tenha umas 3, 4 espécies ecologicamente equivalentes a ela para dificultar esse estabelecimento da espécie. Mas quando a gente fala de um ambiente alterado, né? Quando essa espécie entra, essa tilápia entra, será que sempre ela vai ter essa espécie ecológica equivalente ali para competir com ela? Pode ser que não. E aí, mas apesar dessas especulações que a gente está fazendo, eu não me recordo, né, de ver na literatura nenhum caso de estudos onde a tilápia está estabelecida. Porque uma coisa é a gente encontrar a tilápia no ambiente. A gente sabe que quando estoura esses açudes aqui da região, vai tilápia para o rio à vontade, né? Mas a gente precisa encontrar esse bicho reproduzindo no rio para falar que essa espécie está estabelecida e, enfim, está gerando um problema ali de fato, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas é um problema, assim... existe uma questão que eu acho, né? Esse é um ponto de vista meu, que eu sempre discuto com o pessoal aqui, que é a questão de lobby, né? Eu acho que o pessoal aqui da piscicultura vende muito a tilápia na lábia, assim, né? Fala assim, a tilápia é boa, você tem que criar tilápia, a tilápia cresce rápido, a tilápia come qualquer coisa, a tilápia... E aí isso aí vai entrando na cabeça do pessoal e o pessoal vai, não, eu tenho que melhor tilápia, minha rentabilidade é mais rápida, eu não quero investir a longo prazo, se eu for criar um pirarucu, um tambaqui, um piau. Então o pessoal quer criação rápida, né? E isso acaba refletindo no mercado, que o pessoal fala que a carne de tilápia é a melhor, e aí
E aí eu brinco na verdade com o pessoal, falando, não, eu duvido que uma carne de tilápia é melhor do que um tambaqui, por exemplo, né? E o tambaqui é uma espécie que a gente pode criar aqui. Então tem que começar a discutir essa questão, tá? Por outro lado, em regiões mais avançadas aí do ponto de vista científico, já se discute o contrário, né? Já tem gente discutindo assim, será que a gente não pode colocar espécie exótica para cumprir um papel ecológico no ambiente que a espécie nativa ali desapareceu e não cumpre mais esse papel e está causando um desequilíbrio? Então, em ambientes da Europa, na América do Norte, o pessoal já está começando a questionar isso com o argumento de que no contexto atual, né, nesse período antropoceno, cheio de mudanças ambientais, será que a gente não pode usar a espécie exótica como uma alternativa? Aqui na Amazônia, eu acredito que seria um risco muito grande a gente apostar nisso aí, né? Exato. Eu estou vendo aqui que o pessoal está falando da mandioca, né? Da macaxeira. Sim, sim. O Ítalo falou que o processo de fazer farinha, né, que eles põem a macaxeira na água alguns dias para ficar de molho, pode ser que isso seja uma ameaça também nos riachos daqui, já que é bem comum. Eu não conheço muito bem disso. Na verdade, eu já ouvi falar quando a gente vai visitar os lugares que tem esses fornos de farinha, né, que o pessoal fica ali descascando na beira do igarapé. Eles tomam muito cuidado com algumas toxinas que liberam, né, essa casca da mandioca em decomposição, da macaxeira, libera uma toxina. Já vi gente trabalhando com questão de qualidade da água, que varia muito, tá? Mas talvez o problema disso aí, Ítalo, seja a gente entender a dimensão disso aí, né? Talvez seja um impacto muito local e que não a gente ainda desconhece, né? Mas assim, local para a gente, né? Quando a gente começa a andar e começa a investigar essa questão, aí a gente vai ver que não são tão poucos assim e que isso realmente pode ser um problema. Mas por enquanto a gente não tem nada bem estudado assim em relação a esse resíduo da preparação da farinha de mandioca, né? Mas eu já vi coisas assim, acidentes com pessoas que acho que queimam, não sei o que acontece com a mão, que fica ali com aquela, que entra em contato com aquela casca já fermentada, né? Enfim, não desconheço, mas sei dessa questão de impacto local, né? Que eu sei que causa. Então, Bruno, diante de tantas ameaças, né, que esse ecossistema sofre, como conservar? O que está sendo feito para a conservação desses ambientes? Bom, e desses peixes de riacho, né? Não, tem muita coisa sendo feita, assim, né? O problema é que está difícil fazer alguma coisa atualmente com... Inclusive, a gente está fazendo essas lives aqui hoje em dia, né? Não só por conta da pandemia, mas porque a gente está começando a despertar. Eu tenho visto no meu Instagram aqui que o que aparece de grupo, de ictiologia não sei da onde, ictiologia não sei porquê, ictiologia de tal região, de outra região, grupo de estudo, sim. Divulgando estudo, é justamente que as pessoas não estão muito não botavam muita fé na gente, né, talvez. E também não viam os resultados assim de maneira tão aparente. A gente fica muito preocupado em publicar nossos artigos e não ficava preocupado em prestar conversar um pouquinho e ter esse momento com a população. Por que eu estou falando isso? Porque isso está dificultando hoje, né? A gente chegar para uma pessoa e falar, olha, você tem que adotar tal estratégia para conservar os peixes por conta disso, 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 né? Então, a gente tem, inúmeras ameaças, né? A gente não falou nem de parte delas aqui. Tem microplástico, que é o que está em alta, né? Que a gente tem visto inúmeros estudos mostrando que de 30% a 80% dos peixes tem microplástico no seu estômago, que isso causa uma série de doenças. Enfim. E o que a gente está fazendo para tentar, né, alguma ação de conservação nesse sentido? Bom,
algumas questões, né? A tecnologia já ajudou muito. Então, assim, o refinamento das pesquisas já é uma coisa que está permitindo a gente afirmar coisas com um pouquinho mais de chances de estar certo, né? Então, por exemplo, os estudos com DNA, né? Antigamente a gente coletava as espécies, identificava antigamente não, a gente ainda faz isso, né? Coleta as espécies, identifica as espécies, e hoje em dia já tem o pessoal trabalhando, por exemplo, com DNA ambiental, né? O que é esse DNA ambiental? O pessoal vai lá, pega uma amostra da água ou várias amostras, passa essa amostra por uma série de processos, extrai alguns fragmentos de DNA que estão naquela água, que são daquelas espécies de peixe que vivem na água e conseguem identificar, né, as espécies de peixe, cruzar essa informação genética com um banco de dados que já existe e falar, olha, aqui existe essa espécie, existe aquela espécie, né? Por que a gente não faz isso em grande escala ainda? Porque a gente não consegue, a gente não tem a base de dados ainda, né? A gente não tem o genoma de todas as espécies, ou pelo menos aquele gene específico ali mapeado para poder coletar na água e cruzar com esse banco de dados. Então, essa é uma estratégia de conservação que está sendo muito utilizado. Agilizar essa resposta é muito importante. Porque, às vezes, uma empresa quer construir um empreendimento para ontem, e ela, de fato, constrói, ela tem dinheiro, né? Enquanto que as pesquisas, a gente precisa de 10 anos para falar o que aquele empreendimento está causando, né? Talvez, não que se a gente fizer o DNA ambiental, a gente vai responder no mesmo dia, mas a gente diminui esse tempo, né? Talvez a gente consiga uma informação de maneira mais rápida. Então, essa é uma estratégia de conservação, a tecnologia, de modo geral, né? Tem muita gente que acha que tecnologia e conservação ambiental são coisas distintas, mas não. A tecnologia é uma coisa que é aliada também da conservação, né? A gente consegue usar a tecnologia para estudar a dieta dos peixes, por exemplo. Se a gente estuda os isótopos estáveis, a gente consegue afirmar algumas coisas de maneira mais concretas, né? Qual que é o grupo trófico daquela espécie, como é que aquela espécie participa, né, daquela rede trófica existente no riacho, né? Então, a gente tem tudo isso também. A gente tem questões mais... A gente tem as questões das unidades de conservação, que quando a gente fala de conservação, eu acho que é muito legal falar. Saíram alguns estudos em 2018, 2017, entre 2016 e 2018, né? Que falam a respeito do quão eficiente as unidades de conservação são para preservar a ictiofauna de riacho. Na verdade, os ecossistemas de riacho de modo geral, mas a ictiofauna foi um modelo, né? Então, tem os trabalhos da Renata Frederico, que discute essa questão. Por exemplo, quantas unidades de conservação abrigam cabeceiras de riacho, né? Ela mostrou que inúmeras unidades de conservação, elas estão ali e elas foram definidas com base nos ecossistemas terrestres, em critérios, até se comenta sobre a diversidade aquática, de ecossistema aquático, mas você vai olhar a cabeceira todas as cabeceiras daquela bacia hidrográfica estão fora da unidade de conservação, estão em áreas de pastagem, de agricultura, e aquela unidade de conservação está ali, linda, maravilhosa, né? Será que isso está sendo eficiente para o ponto de vista da ictiofauna, dos peixes de riacho? Então, a gente precisa começar a discutir isso com mais calma, né? As questões de construção de ponte, por exemplo, a gente deu o exemplo lá da ameaça de fragmentação, né? Poxa, será que a gente não consegue? A gente já sabe, isso já está estudado. É um processo de fragmentação forte, né? Aquelas tubulações sem ter uma conectividade, sem estar enterrado na água, sem permitir o fluxo de um lado para o outro, né? Será que a gente não é tão difícil assim colocar criar uma legislação que fala, olha, em ambientes tais e tais, a gente precisa
ter essa conectividade, né? E aí, quando a gente fala de conservação, a gente bate em várias coisas, né? E em ecossistema aquático isso fica mais evidente ainda, porque a gente usa a água, né? Os riachos e os rios, e os riachos principalmente, que eles estão mais acessíveis, é um ambiente que a gente utiliza a água, né? E algumas coisas ficam meio contraditórias. Por exemplo, aqui mesmo no nosso município, né? A gente utiliza a água onde a gente joga a água da pia. A gente retira a água do lençol freático a 12 metros de profundidade em um rio onde a gente joga a água da pia. Então, o negócio joga sabão, onde joga... Então, é contraditório, né? Então, a gente tem que começar a pensar em estratégias que não são tão difíceis. E em ambientes, em regiões, né, que já discutem isso há mais tempo, e não é por uma questão de que eles são mais ou menos inteligentes que a gente, na verdade, é só uma questão de tempo da humanidade estabelecida lá, né? E já está... Essa discussão acaba vindo à tona antes. Já se discute a questão de restauração mesmo, né? Que nem eu falei para você, já estão discutindo, será que vale a pena a gente colocar a espécie exótica para cumprir o papel de uma espécie nativa que foi extinta localmente? Ou então, será que a gente consegue alterar com uma, sei lá, já que a gente alterou o fluxo desse riacho, será que a gente consegue retomar o fluxo desse riacho com estruturas artificiais para alterar, mexer na vazão desse riacho, criar os ambientes favoráveis, né? Tudo isso tem sido discutido assim de maneira bem pesada, assim. E é o que a gente faz, infelizmente, a gente faz muita coisa nova aqui, a gente cria muita coisa nova, mas devido a esse delay que tem, né, esse atraso que tem dos estudos em outras regiões, como as regiões temperadas, a gente tenta trazer isso para cá. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que trazer isso para cá de maneira muito bem adaptada, né? Porque lá a gente está falando de peixes de riacho de, sei lá, de 60 espécies. Quando a gente vem para cá, uma microbacia com as mesmas dimensões, a gente tem 200 espécies, 300 espécies. Então, a coisa começa a ficar mega, a dimensionar de maneira grande, né? A gente precisa pensar, adaptar isso melhor, a diversidade é diferente, enfim, tudo isso. Eu acho que são questões que a gente poderia ficar aqui discutindo um monte, mas o Instagram já vai cortar nosso barato. É, isso que eu ia te falar, só falta alguns minutos. Quantos minutos? Eu vou olhar, falta 8 minutos, eu acredito. Tá, veja aí se alguém... Tô vendo aqui que tem um monte de Tem várias gente. perguntas, na verdade. A construção de balneários é muito comum no Nordeste paraense e deve causar um estrago bem grande, até por conta do desmatamento na mata ciliar. Existe uma forma de manter balneários sustentáveis? Tu tinha até citado, né? Existe, sem dúvida. Eu acho que a gente tem que associar isso, né? Como eu disse antes, o pessoal acha que quem quer preservar não quer desenvolvimento. Claro que quer. Você acha que eu não quero entrar no balneário limpinho e ainda saber que aquele ambiente, aquele lugar está se preocupando em manter aquele ambiente por mais tempo? É claro que eu quero, né? Então, assim, existe. É claro que a gente não vai conseguir impacto zero. Isso é quase que inviável, né? A gente não vai conseguir impacto zero. Qualquer alteração que a gente faz, a gente altera alguma coisa, né? Mas a gente pode minimizar isso ao máximo, né? A gente pode reduzir, a gente pode... Só que o que acontece? Isso é caro, né? Não é que é caro, é mais caro do que você fazer a coisa errada, né? Então, o pessoal fala, será que vale a pena? Depois de uns 10 anos, até ele fala, poxa, se eu tivesse feito, até daria, né? O ganho que eu tô tendo, até conseguiria pagar. Mas agora já tá assim mesmo. Vamos deixar assim, que tá funcionando, né? Então, tem toda essa questão. Quando a gente fala de conservação, a gente vai ficar brigando aqui. A gente tem que botar na balança. A gente não pode ser hipócrita, né? A gente não pode querer a preservação do riacho do amigo. O nosso, a gente faz o que a gente quer aqui, nada, e brinca, e cava o balneário, e faz o que quer. Então, tem esse problema aí. A gente tem mais tempo? Tem, né? Vamos ver. Tem mais pergunta aí? Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Os peixes de riacho apresentam padrões de adaptação para esses ambientes? Sem dúvida. A principal adaptação já é o pequeno porte dele, né? A gente tem peixes de pequeno porte que vocês
quem gosta aí dos peixes, né, ou quem trabalha, a gente consegue ver claramente quando a gente vai para um rio, a gente tem uma fauna bastante distinta. A gente tem uma fauna de rio, uma fauna de riacho. É claro que elas não são extremamente exclusivas, né? A gente tem aquela fauna transitória que eu comentei lá no início, né? A gente tem tanto peixinhos pequenos que estão ali na margem dos rios grandes, e tem peixe grande que entra, reproduz, e os juvenis ficam ali no riacho por um tempo, né? Então, eles têm essas adaptações. Outras adaptações claras são as questões relacionadas com alimentação, né? Os peixes de riacho, eles tendem a ter essa dependência muito forte da produção alóctone, né? Do que vem de fora do riacho, né? Até porque a gente tem pouca produção primária, né? Existe produção primária? Claro que existe, mas ela é bem reduzida. E aí, em alguns casos, esses peixes eles já são adaptados, por exemplo, a se alimentar desses recursos, embora exista uma estratificação bem clara, né? De um modo geral, a gente tem essa dependência muito forte com a vegetação ripária, né? E com o tipo de correnteza, por exemplo, como eu falei para vocês, os riachos eles estão nas cabeceiras das microbacias, né? Ou das bacias de drenagem. Então, eles tendem a ter uma vazão, uma velocidade de água maior. Então, a gente tem peixinhos específicos ali de corredeira em alguns ambientes. Então, essas são adaptações as mais claras, assim, né? E quando a gente vai mais a fundo, a gente consegue ver coisas bem mais específicas relacionadas com morfologia, isolamento de populações, né? Populações mais isoladas, geneticamente falando, enfim. Tem várias peculiaridades. Tem mais perguntas, mas eu acredito que o Instagram vai cortar a gente. Já está acabando nosso tempo. Então, Bruno, tem alguma consideração final? Não, eu quero agradecer. Obrigado aí pelo convite, né? Tenho acompanhado as lives, vão ter outras lives, né? Embora a gente esteja no projeto aí, a gente está tentando chamar o máximo de gente de fora para conversar sobre ciência, né? Nesse projeto da Casa da Ciência, né? Quem for mais próximo aqui da região, quando a gente sair dessa pandemia, né? Vá visitar a Casa da Ciência, que a gente está conseguindo melhorar muito, né? A Casa da Ciência. E tem as nossas redes sociais aí, acompanhem. A ciência não é um bicho de 7 cabeças, né? Os peixes de riacho não são um bicho de 7 cabeças. E nós que estudamos os riachos não somos malucos, né? Existe um porquê estudar. Procurem esses canais de divulgação científica que vem uma informação mais confiável. Quando a gente vai para a grande mídia acaba distorcendo, mas às vezes não por maldade, às vezes eles estão fazendo o papel deles. Enfim, é isso. Obrigadão aí. Muito obrigada, Bruno, por ter participado. E é isso. Valeu. Obrigado, gente, por ter assistido a gente. Até a próxima. Tchau, tchau.